seja muito bem-vindo ao canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Está no ar o Conexão Materna. Eu, Ana Nery, juntamente com a Daniela Florenzano, vamos falar com você hoje sobre finanças para crianças. Antes do início da nossa entrevista, não esqueça de dar o seu like aqui no nosso vídeo e, claro, se inscrever no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes e tocar no sininho ali para que você receba todas as mensagens a respeito da divulgação dos nossos vídeos. Hoje conosco aqui a Ana Paula Hornos. Olá. Ela é MBA em Finanças pelo INSPER e também especialização pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Obrigada, Ana. Obrigada, Dani. Olá. Obrigada a vocês. Olha, primeiramente eu queria que você falasse pra gente aqui sobre finanças, mesada para as crianças, né? Ali, saber lidar com o dinheiro, sobre o papel dos pais, né, como exemplo. Porque é fácil a gente dar ali uma mesada, dar um dinheiro por mês, por semana, falar que é para gastar aquilo ou não gastar com um determinado produto, mas o nosso exemplo, como ele influencia no dia a dia dos nossos filhos, Ana? É bastante importante, Ana, esse ponto que você tocou, porque eu tenho vários fundamentos aqui para passar, orientar as mães, os pais, os educadores que estiverem nos ouvindo, mas o exemplo para as crianças é onde eles absorvem a maior parte dos conceitos, né? Sim. Eles são esponjinhas, eles se espelham em nós, principalmente quando a gente fala da maternagem, né? Aquele relacionamento das pessoas mais íntimas, as pessoas que desde do nascimento a criança criou vínculo, é nelas que a criança está observando e fazendo o aprendizado indireto. Então, além dos conceitos que a gente vai discutir aqui, é bastante importante que, além de aplicar com o próprio filho, aplicar na própria vida, porque é uma outra forma e a principal da criança aprender, né, e se desenvolver e ser um adulto responsável financeiramente. Ana, antes de fazer minha pergunta, eu queria trazer um dado que foi divulgado, inclusive, nesta semana. E por que a gente está falando desse assunto aqui, né? Mais da metade das famílias brasileiras começaram o ano já endividadas. Esse número aumentou na comparação com o mês passado. É o que mostrou uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que foi divulgada exatamente nessa semana pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É um número assustador, né? 60% das famílias estão endividadas. E aí, nesse número entra dívidas que estão em atraso ou não em atraso. Sim. É aquela famosa, vamos parcelar no cartão, né? Como é que a gente vai ensinar se a gente está endividado, né? Quer dizer, então assim, por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque essa educação financeira a gente nunca aprendeu, né? Na escola, quando a gente é pequeno. A gente vai começar a lidar com isso quando a gente começa a trabalhar e aí a gente, do nada, depois de 20, 30 anos, tem que aprender tudo, de uma hora para outra. É verdade. O dado é esse mesmo, é assustador. Ele vem crescendo anualmente. Eu, como educadora financeira, faço parte de um grupo de pessoas, né, que acompanham esse dado. A gente sabe que a inadimplência também é um dado alto, porque esse dado ele inclui o cartão de crédito, que não obrigatoriamente que é dívida, e muita gente não enxerga o cartão de crédito como dívida. Porque vai parcelar, eu vou parcelar em 10 vezes. Mas é uma dívida que você está fazendo. Se você perder o emprego amanhã, você tem uma dívida ali que você tem que pagar, né? Que é, para as crianças, na realidade infantil, é o coloca na conta da cantina, né? Na verdade, é uma forma de crédito que ela está criando para pagar no futuro. Mas a inadimplência também é um dado alto, porque quando você tem uma dívida grande, né? O cartão de crédito cresce, ou muitos financiamentos, a sua capacidade de pagamento, ela diminui muito. Então, mesmo que você não faça parte desse grupo de inadimplentes, o seu potencial por estar endividado, ele aumenta de fazer parte do grupo também de inadimplência. E o que você tocou num ponto de como é que a gente faz para não ser endividado, né? Já que a gente não aprendeu isso na infância. Então, o grande mérito hoje do trabalho que eu desenvolvo com os livros e tudo mais, é fazer esse estímulo que que isso aconteça já desde a escola, na família, desde o nascimento da criança, e principalmente um tripé entre família, escola e criança, né? Porque ela faz parte desses diversos círculos e que a nossa geração, a geração anterior, nunca teve acesso a uma educação financeira estruturada. E é muito importante que a gente faça também o trabalho do ponto de vista comportamental, porque muitas vezes, e eu tenho clientes que são até da área técnica, são pessoas da área financeira, todos nós, né? Eu posso me incluir aí também, que sou da área financeira, a gente se depara com desafios do lidar com dinheiro, que muitas vezes você sabe o que é para ser feito, mas não consegue fazer.
Então tem um trabalho para ser feito do ponto de vista técnico, de ensinar mesmo a nomenclatura, o que são as finanças, né? Ter familiaridade com investimentos, com o poupar, etc. Mas tem a questão comportamental. Como é que eu lido com as minhas emoções, os valores que eu vou passar para o meu filho, como é que eu aprendo a esperar, como é que eu treino a gratidão. Tem muitos elementos que a gente precisa trabalhar, as nossas próprias emoções, para conseguir ser um adulto equilibrado e saudável no futuro. Se a gente não aprendeu, como a Dani bem mencionou, como é que a gente passa isso, né? Claro, tem muitas escolas hoje que já estão ensinando educação financeira, inclusive a Ana, né, Ana Paula, ela é autora de um livro para educação financeira dentro das escolas, um livro paradidático, chama Educação Financeira e Valores, né? E dentro da escola a gente já vê que muitas escolas, muitas equipes pedagógicas já estão investindo nessa disciplina. Mas ainda falta muito para que isso seja, né, concreto em todas as escolas. E como a gente ensina isso paralelamente em casa? Então, é um apoio, por isso que também na coleção a gente tem um livro para família, né? O livro ele é composto do livro que é ser usado na escola, que tem os exercícios, a metodologia, que é esse que ela está mostrando, e ele vem junto com um livro anexo da família, né? Que se você puder, isso, que é o menorzinho, porque para os pais acompanharem e também terem um apoio para eles mesmos na vida familiar, né? Mas em toda abordagem, independente dos livros, é muito importante que a família seja parceira da escola e que a educação financeira comece dentro da família, porque o papel não é exatamente da escola de trazer isso. E o que a gente pode ajudar os pais nesse caminho, né? Então, eu posso falar de alguns princípios. O primeiro princípio que eu posso falar é da gratidão. Então, ensinar o filho a gratidão é um elemento muito importante para o equilíbrio dele ao lidar com o dinheiro, porque a gente precisa aprender a ter flexibilidade. Todo o sucesso da vida financeira, ele se baseia no movimento de equilíbrio e vai e vem, porque a gente tem momentos de crise, a gente pode até brincar de previsão, terá uma crise daqui a alguns anos, porque o movimento é cíclico mesmo, a gente tem movimentos no mercado financeiro de alta e de baixa, é assim que funciona. Como é que eu sei lidar com esses momentos e eu consigo ter a habilidade de enxugar o meu orçamento no momento de crise e conseguir também usufruir com sabedoria e desprendimento no momento que eu tenho recurso para usar, porque o dinheiro também é para nos dar felicidade, né? Esse movimento, ele pode ser treinado através da gratidão. Eu posso treinar com meu filho todos os dias de manhã ou à noite. Filho, o que você teve de 3 coisas boas que aconteceram no seu dia hoje? Me fala 3 coisas legais que aconteceram no seu dia. E esse exercício cerebral, ele nos ajuda a lidar com o orçamento de uma forma desprendida e de uma forma equilibrada, assim. Então, eu vou conseguir ser feliz mesmo que eu esteja apertado. Eu vou conseguir ser feliz mesmo que eu tenha muito, porque às vezes o gastar dá angústia, né? São conceitos que você vai passando. Tem vários, eu sigo aqui, a gente vai... Por exemplo, a paciência que eu comentei, né? A paciência é o fiel da balança entre você estar endividado ou você ser um poupador. Se eu tenho paciência, eu sei esperar e aí eu consigo poupar. Se eu não tenho paciência, eu gasto, antecipo, parcelo, vou no cartão antecipado, né? E isso eu posso treinar desde pequenininho, com a organização das mamadas, os horários do banho, saber esperar por aquele recurso, o presente, saber esperar pela data, não antecipar o presente. E isso, desde o berço, você pode treinar o seu filho com a paciência. Aliás, ia mencionar isso mesmo, que no livro você não ensina só a poupar, você fala sobre o valor das coisas, o que é o trabalho e os tipos diferentes de trabalho. Eu vejo isso muito agora. Gael tem 2 anos e meio e ele já começou a entender que quando eu me ausento todos os dias é porque eu tô indo pro trabalho, que eu tenho um chefe, que esse chefe espera que eu chegue no trabalho. A gente já pode começar desde cedo, desde a cidade, a explicar alguns desses conceitos? Só já está incluindo, ela fala também sobre doações no livro, doações, né? Trabalho, doações. Perfeito, perfeito. Eu vou começar falando do trabalho, depois vou para a doação, mas o trabalho é um ponto muito relevante, porque a gente está falando aqui de educação financeira de crianças. Criança não trabalha, não tem remuneração no seu trabalho, né? Então, quando a gente fala de números, do lidar com dinheiro, a gente está falando dos gastos, da parte de orçamento. Mas eles têm um trabalho que é a escola, as atividades extracurriculares, atividades
atividades domésticas que talvez eles tenham, que não são remuneradas, mas são trabalho, e você pode desenvolver o senso de propósito e felicidade e do porquê que ele está fazendo aquilo, dos talentos que estão sendo empregados, o senso de responsabilidade, disciplina, naquele trabalho que ele faz que é não remunerado, que inclusive é uma preciosidade, você não precisar remunerar, o dinheiro vir depois, né? Porque é muito importante que a gente desenvolva o senso de propósito. Eu trabalho com adultos também, e o ganhar é um elemento muito importante da educação financeira, não é só o orçamento, o gastar, né? Primeiro tem que ter a entrada, e aqueles adultos que não conseguem enxergar o propósito que eles têm no trabalho e trabalham só pelo dinheiro, só para ganhar, né? Desenvolve uma angústia enorme, e são os que menos ganham e os que mais estão em fase de transição de carreira, os que menos têm potencial de conseguir novas colocações e que têm mais dificuldade no seu desenvolvimento profissional. Por incrível que pareça, aqueles que buscam mais o dinheiro são aqueles que menos conseguem sucesso. Aqueles que conseguem enxergar o seu talento no trabalho, o porquê que eles estão indo ali, o propósito do que eles estão fazendo, são aqueles melhores remunerados, né? Então, com a criança, quando a gente fala do trabalho com os filhos, a gente precisa passar a mensagem correta. Filho, olha só que bacana o que eu faço, olha o trabalho que a mamãe e o papai fazem. Olha, hoje eu vou no escritório, eu vou fazer isso, olha o projeto que eu tenho, levar o filho para conhecer o escritório. Às vezes a gente fica com culpa, né? E eles não sabem o que é trabalho, então eles já não gostam muito, porque afinal de contas eu perco minha mãe e meu pai com trabalho, e a gente usa às vezes algumas frases erradas sem querer. Não é dizer, eu tô indo pro trabalho porque senão a gente não vai ter casa, a gente não vai ter comida. Isso tudo também é uma verdade, mas não é passar essa ideia de que é só isso. Perfeito, porque exatamente essa a frase que eu ia comentar, porque nessa frase a gente passa dois valores errados. Primeiro, que o trabalho é ruim, né? Eu só tenho que ir lá porque eu tenho que pagar essas contas, ou comprar essas coisas, ou te dar esse presente. E aí você tá passando a mensagem, bom, olha, comprar é que é bacana. Então, olha a mensagem subliminar que fica. E não é essa verdade nem pra gente, né? Porque o trabalho, independente da remuneração, ele tem muito a ver com a identidade, com a realização, com aquilo que a gente veio ao mundo. Mesmo que seja um trabalho não remunerado, mesmo que seja o trabalho doméstico, a mãe que cuida dos filhos, tudo isso é trabalho, é propósito, né? E a gente tem que enxergar a felicidade e o valor disso e mostrar isso para os filhos. Agora vamos falar de mesada, né? Acho que tem muita mãe aqui que fala assim, mas e aí? Né? Falei de propósitos, de gratidão, tô ensinando a paciência, mas quando o dinheiro chega ali na mão do meu filho, que eu quero treiná-lo a saber gastar corretamente, como é que a gente faz para dar a mesada? Com que periodicidade? Como é que a gente ensina a gastá-los? A partir de que idade? O Gael tem quase 3 anos, o Marquinhos, o meu filho tem 10. Quanto a gente dá um valor X pro Gael, dá um valor X pro Marquinhos, a Mari tem 5, quer dizer, são idades diferentes. Como é que a gente orienta essas crianças a gastar bem? Um bom ponto, um ponto que os pais sempre perguntam, o que mais perguntam, né? E a mesada eu acho uma ferramenta brilhante de educação financeira. Tem os pais que não gostam de dar mesada e a gente respeita isso porque é uma ferramenta que pode ou não ser usada. Eu gosto, eu recomendo, mas sei que tem famílias que não gostam. E aí cabe a cada família a forma de lidar. O importante é passar os valores que estão por trás da mesada. A mesada é uma ferramenta de ensino. Você pode usar essa ferramenta para ensinar os valores e às vezes pode não usá-la, né? Eu vou incluir a questão da doação que eu pulei, sim, porque faz parte do lidar com a mesada. Eu recomendo a mesada a partir ali dos 7, 8 anos de idade, quando a criança já começa a saber as operações matemáticas, já tem a noção do troco, né? Então consegue fazer a conta do lidar com dinheiro, e também é quando ela entra no momento mais de maturidade para fazer essas contas, quando ela sai do pré-operacional, vai para o operacional concreto, né? Segundo o Piaget, assim, das fases de idade da criança, ela começa a ter maturidade. Mas um ponto bem relevante para começar a mesada é quando a criança pede. Porque cada criança tem o seu momento, né? Então, a partir dos 7 isso começa a acontecer. Mas pode ser que aconteça aos 9, não tem problema. Mas é importante que quando a criança começa, mamãe, me dá o dinheiro. Às vezes a gente fica angustiada. Poxa, mas virou interesseiro. Por que é o dinheiro na mão dele, né? Porque, nossa, o que não tá descompensado. Mas não, ela tá mostrando o que é autonomia. É natural. É natural, faz parte do desenvolvimento, é saudável. Então, é o momento da gente aproveitar e falar, poxa, chegou a
hora. É agora que eu vou realmente passar um dinheiro para a mão dele, mas ensinando, porque senão não tem menor sentido de dar dinheiro na mão da criança, não precisa, né? Sim. É só no sentido de ensinar. Vou seguir aqui. Não, agora a gente fala de valores e a partir do momento que você deu o dinheiro, né? A gente tem muitas pessoas dizendo assim, olha, faz um cofrinho, você tem o sonho 1, o sonho 2 e o sonho 3. Então, quando você dá o dinheiro ali pro seu filho, coloca um pouquinho no sonho 1, que é o seu videogame, no sonho 2, que é a sua viagem com o papai e com a mamãe, e no sonho 3, que é para você, uma coisa maior, quando você tiver 15 anos, ganhar seu patinete. Normalmente é assim que eu tenho lido bastante na internet. É assim que a gente ajuda? Então, Ana, eu faço a seguinte recomendação. Que a gente, o que a gente vai ensinar? Vai fazer uma simulação desde pequeno do que é uma vida real, financeira, adulta, né? Então, o tal do cofrinho, né? Que a gente vai dando um dinheirinho para juntar, ok, a gente está ensinando o poupar. É um elemento muito importante. Mas ele não é o único. Porque ele não simula a realidade, né? Quando você ensina só a poupar e todas as outras contas você mesmo arca, então a criança começa a juntar um dinheiro, às vezes até grande, né? Porque ele não tem nada para fazer com aquilo. E daí fica um pouco sem saber, agora eu compro, eu não compro, aí gasta tudo, daí dá aquele vazio porque o cofrinho quebrou e foi embora o dinheiro, começo de novo. Então, o que eu recomendo? Que a gente passe a mesada de acordo com uma realidade familiar e a realidade da criança e que a gente faça uma conta que tenha custos recorrentes, que eles tenham despesas que todo mês aconteça, para que eles saibam também usar. Então, a gente vai ensinar 3 coisas. São 3 porquinhos, eu brinco, não 1, né? É o porquinho do poupar, o porquinho do usar e o porquinho do doar. Então, a distribuição seria a seguinte: 70% você usa, 20% você poupa e 10% você doa. E isso vale para os papais e mamães grandões também, não é só para os pequenininhos, né? É interessante. Porque a criança, só 20% ela poupa. 70% ela gasta. Ela precisa aprender a usar, a fazer conta, a saber que aquele dinheiro vai ter que ir até o final do mês, que vai ficar apertado. Eu tenho que fazer escolhas, estabelecer prioridades. Então, eu vou dar um dinheirinho para ela gastar na cantina. Esse dinheiro tem que ser justo, de justiça e de apertadinho, para que ela saiba usar aquilo e fala, não, hoje eu levo um lanchinho, mas amanhã eu gasto na cantina. Até o final do mês eu tenho que guardar para na próxima semana ter para gastar na cantina. Então, esse treinamento, ele é precioso. Não é só juntar para comprar um presente no final do ano. Isso vai fazer parte dos 20% e que vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. A gente vai treinar a paciência. E o doar, né, que é fundamental. É importante, muito pouca gente aprende isso durante a vida. Isso, e tem culturas que isso é muito valorizado e é muito raro na nossa cultura brasileira, né? A gente tem até a doação como cultura na questão de roupas usadas, né? Coisas a gente treina a doação dessa forma. Mas é muito raro na nossa cultura doar dinheiro. É fundamental a doação. A doação é um elemento muito importante na nossa vida adulta, porque ela equilibra a gente emocionalmente no egoísmo natural do lidar com dinheiro. E esse equilíbrio vai te colocar numa dimensão de empatia pelo próximo, de olhar pelo outro, de saber que seus recursos podem contribuir com a sociedade, com o próximo, e também de que você pode dispor de um recurso que você vai conseguir ser saudável financeiramente, apesar de ter um pouco menos, né? É engraçado que essa matemática, ela não é exata, né? É incrível que quando você doa, você tem mais. Parece uma coisa contraditória, né? Mas os 90% que você administra, eles são tão melhores administrados e são colocados numa dimensão de prioridade tão maior do que se você tivesse 100, porque às vezes você precisa de 110, 120 e vai para as dívidas, né? Então, é muito importante a doação. Muito bem, nós conversamos com a Ana Paula Ornos sobre educação financeira para as crianças. Ela é autora do livro Educação Financeira e Valores. Ana Paula, obrigada por ter vindo aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Muito obrigada. Dani, eu tenho um outro livro também, que essa é a coleção para escolas, é material didático. Agora, os papais e mamães que quiserem, né, na livraria também tem acesso a um livrinho de leitura. O Crise Financeira na Floresta. É um livro bem didático. Ele fala com personagens da floresta. Tem até um anexo assim que ajuda na didática da leitura do livro. E ele vale para crianças de 8 a 80, porque tem muitos adultos que me dão depois o retorno dizendo, poxa, aprendi muito com o livro, né? Então,
crise financeira na floresta, né? É isso. Muito bem, obrigada, Ana. Lembrando aos nossos internautas para que curtam, compartilhem o vídeo, ativem o sininho para que você fique sempre sabendo quando tem um vídeo novo aqui do Conexão Materna. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, Ana. Obrigada, até a próxima. Obrigada.